3. O mais importante é o valor. A estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que possamos investir de forma positivamente confiável. Sem ela, qualquer esperança de êxito contínuo como investidor é exatamente isto, uma esperança. A regra de investimento mais antiga é também a mais simples: compre na baixa, venda na alta. Isso parece algo extremamente óbvio. Quem faria algo diferente? Mas o que essa regra realmente significa? Mais uma vez, óbvio, na superfície, significa que você deve comprar algo por um preço baixo e vendê-lo por um preço alto. Mas, por sua vez, o que isso quer realmente dizer? O que é alto? A. E o que é baixo? A. Em um nível superficial, é possível aceitar que isso significa que o objetivo é comprar algo por menos do que será vendido. Entretanto, uma vez que a venda somente acontecerá no final do processo, isso não nos ajuda muito a descobrir qual o preço de compra adequado para hoje. Precisamos ter algum padrão objetivo para os termos alto, A, e baixo, A, e o padrão mais útil seria o valor intrínseco do ativo. Agora o significado do ditado fica claro: compre por um preço abaixo do valor intrínseco e venda por um preço acima. É óbvio que, para isso, precisamos ter uma boa ideia do que é valor intrínseco. Uma estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável. Para simplificar, ou simplificar demais, todas as abordagens para investir em ativos de empresas podem ser divididas em dois tipos básicos: aquelas baseadas na análise dos atributos da empresa, conhecidos como fundamentos, e aquelas baseadas em estudos do comportamento dos preços dos próprios ativos. Em outras palavras, um investidor tem duas opções básicas: avaliar o valor intrínseco subjacente do ativo e comprar ou vender sempre que o preço divergir desse valor, ou basear suas decisões puramente nas expectativas relativas aos movimentos dos preços futuros. Falarei primeiro desta última, pois não acredito nela e consigo descartá-la de imediato. A análise técnica de ações, isto é, o estudo do comportamento histórico dos preços das ações, tem sido praticada desde que entrei para o ramo, e bem antes disso, mas essa é uma ferramenta em declínio. As observações atuais sobre os padrões históricos dos preços podem ser usadas para complementar a análise fundamentalista. Atualmente, no entanto, não vemos muitas pessoas tomando decisões com base, principalmente, naquilo que os movimentos dos preços lhes dizem. Parte do declínio da análise técnica pode ser atribuída à hipótese do passeio aleatório, um componente da teoria da Escola de Chicago, desenvolvida no início da década de 1960, principalmente pelo professor Eugene Fama. A hipótese do passeio aleatório diz que os movimentos dos preços passados de uma ação não ajudam a prever movimentos futuros. Em outras palavras, é um processo aleatório, semelhante ao cara e coroa. Todos sabemos que, mesmo que obtenhamos 10 caras seguidas, a probabilidade de o próximo lançamento da moeda para cima resultar em cara continuará sendo de 50%. Da mesma forma, informa-nos a hipótese, o fato de o preço de uma ação ter aumentado nos últimos 10 dias não nos diz nada sobre o que acontecerá amanhã. Outra forma de confiar nos movimentos dos preços das ações no passado para obter alguma informação é um método de investimento chamado de Momentum. Ele também contraria a hipótese do passeio aleatório. Não sou capaz de defendê-lo. Como vejo, investidores que praticam essa abordagem operam sob a suposição de que podem prever a continuidade do aumento de uma ação que já estava em tendência de subida. O método Momentum de investimento teoricamente nos permitiria participar de um mercado que se mantém em tendência de alta, mas isso acarreta muitas desvantagens. Uma delas se refere à observação irônica do economista Herbert Stein: se algo não pode continuar para sempre, parará em algum momento. Então, o que acontece com investidores que seguem esse método? Como essa abordagem os ajudará a vender a tempo para evitar perdas? E o que farão em mercados em queda? Parece claro que o Momentum não é uma forma inteligente de posicionamento. O exemplo mais claro disso ocorreu de 1998 a 1999, com o surgimento dos day traders, pessoas de outros ramos de atuação, sem experiência em investimentos.
que foram seduzidas pela esperança de ganhar dinheiro fácil com o boom das ações do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações. Raramente mantinham suas posições da noite para o dia, uma vez que isso exigiria que pagassem por elas, e tentavam adivinhar, várias vezes em um mesmo dia, se uma ação que observavam subiria ou cairia nas próximas horas. Nunca consegui entender como as pessoas chegavam a tais conclusões. Compara o método a ficar olhando para a rua e tentar adivinhar se o próximo a virar a esquina será uma mulher ou um homem. Os day traders acreditavam que haviam feito um bom trabalho se comprassem uma ação por $10, a vendessem por $11, a comprassem de novo, na semana seguinte, por $24 e a vendessem por $25, e por fim, a comprassem uma semana depois por $39 e a vendessem por $40. Se você não conseguir enxergar a debilidade desse sistema, note que o operador, trader, ganhou $3 em uma ação que, no período, valorizou $30. Talvez seja melhor não ler o resto deste livro. Se nos afastarmos dos investidores de impulso, momentum, e de seus conselhos ineficazes, e também de todas as outras formas de investimento que evitem a análise inteligente, ficaremos com duas estratégias fundamentalistas: investimento de valor e investimento de crescimento. Em poucas palavras, o objetivo dos investidores de valor é chegar a um valor intrínseco e comprar quando o preço estiver abaixo desse valor. Os investidores de crescimento tentam encontrar ativos cujo valor aumentará rapidamente no futuro. Para os investidores de valor, um ativo não é um conceito efêmero no qual investem por considerá-lo atrativo, ou por acreditarem que outras pessoas o consideram assim. O ativo é um objeto tangível que deve ter um valor intrínseco passível de ser avaliado, e se for possível comprá-lo por um preço abaixo desse valor intrínseco, devem considerar fazê-lo. Assim, o investimento inteligente deve ser construído com base nas estimativas do valor intrínseco. Elas devem ser obtidas diligentemente, com análise de todas as informações disponíveis. The Most Important Thing, o mais importante, 1 de julho de 2003. O que torna um ativo, ou a empresa subjacente, valioso? Há muitos candidatos: recursos financeiros, gestão, fábricas, lojas de varejo, patentes, recursos humanos, marcas, potencial de crescimento e, acima de tudo, capacidade de gerar lucros e fluxo de caixa. De fato, a maioria das abordagens analíticas explicaria que todas essas outras características, recursos financeiros, gestão, fábricas, lojas de varejo, patentes, recursos humanos, marcas e potencial de crescimento, são valiosas precisamente porque, ao final, podem ser traduzidas em lucros e fluxo de caixa. A ênfase do investimento em valor compõe os fatores tangíveis, como ativos físicos e fluxos de caixa. Os bens intangíveis, como talento, modismos e potencial de crescimento a longo prazo, recebem um peso menor. Há linhas de investimento em valor que focam exclusivamente os ativos físicos. Há, até mesmo, algo chamado de investimento net-net, no qual as pessoas compram quando o valor total de mercado das ações de uma empresa é menor do que o valor do ativo circulante da empresa, como dinheiro, recebíveis e estoques, menos o seu passivo total. Nesse caso, em teoria, seria possível comprar todas as ações da empresa, liquidar os ativos circulantes, pagar as dívidas e, ao final, manter o negócio e ficar com algum dinheiro. Se o caixa que sobrou for igual ao custo das ações e ainda houver algumas outras sobras, você terá pagado menos que nada pela empresa. O investimento em valor busca o que é barato. Os investidores dessa modalidade geralmente dão atenção a métricas financeiras, como lucros, fluxo de caixa, dividendos, ativos físicos e valor empresarial, e, de acordo com elas, realçam o comprar barato. O principal objetivo dos investidores de valor, então, é quantificar o valor atual da empresa e comprar seus ativos quando estiverem baratos. O investimento em crescimento situa-se entre a monotonia do investimento em valor e a adrenalina da estratégia Momentum. Seu objetivo é identificar empresas com um futuro promissor. Isso significa, por definição, que a estratégia dá menos atenção aos atributos atuais da empresa e mais ao seu potencial.
Podemos resumir a diferença entre essas duas principais escolas de investimento da seguinte forma. Item: investidores de valor compram ações, mesmo aquelas cujo valor intrínseco deve crescer pouco no futuro, por convicção de que o valor atual é alto em relação ao preço atual. Item: investidores de crescimento compram ações, mesmo aquelas cujo valor atual é baixo em relação ao seu preço atual, porque acreditam num futuro em que o valor crescerá suficientemente rápido e produzirá uma apreciação considerável. Assim, parece-me que não se trata de uma escolha entre valor e crescimento, mas entre valor atual e valor futuro. O investimento em crescimento representa uma aposta no desempenho da empresa que pode ou não ocorrer no futuro, enquanto o investimento em valor se baseia principalmente na análise do valor atual de uma empresa. The Happy Medium, o bom meio-termo, 21 de julho de 2004. Seria conveniente dizer que o investimento em valor permite que investidores evitem fazer conjecturas sobre o futuro e que o investimento em crescimento consiste apenas nelas, mas isso seria um grande exagero. Afinal de contas, para que possamos estabelecer o valor atual de uma empresa, precisamos ter uma opinião sobre seu futuro e levar em conta o provável ambiente macroeconômico, a competitividade e os avanços tecnológicos. Até mesmo um investimento net promissor pode estar condenado ao fracasso se os ativos da empresa forem desperdiçados em operações com perdas ou aquisições imprudentes. Não há uma clara linha divisória entre valor e crescimento, ambos exigem que lidemos com o futuro. Os investidores de valor pensam no potencial de crescimento da empresa, e a escola do crescimento a um preço razoável presta homenagem ao valor. É tudo uma questão de gradação. No entanto, penso que o investimento em crescimento trata do futuro, enquanto o investimento em valor enfatiza as considerações atuais, mas não há como deixar de lidar com o futuro. Para darmos um exemplo extremo de investimento em crescimento, voltemos aos dias das Nifty 50, as 50 ações mais atraentes, um modismo que contrastou com o investimento em valor e mostrou até que ponto uma mania de crescimento era capaz de chegar. Em 1968 consegui meu primeiro emprego no setor de gestão de investimentos. Trabalhei, durante as férias de verão, no departamento de pesquisa de investimentos do First National Citibank, atual Citibank. O banco seguia uma abordagem conhecida como investimento Nifty 50. Seu objetivo era identificar as empresas com as melhores perspectivas de crescimento dos lucros a longo prazo. Além da taxa de crescimento, os gestores de investimentos do banco davam prioridade à qualidade, ou seja, à alta probabilidade de concretização das expectativas de crescimento. A ordem oficial dizia que, se uma empresa estava crescendo de forma suficientemente rápida e com boa qualidade, o preço de compra de ações deixava de ser importante. Se, com base nas métricas atuais, uma ação estivesse cara, bastaria esperar alguns anos e ela cresceria até chegar a um preço justo. Na época, assim como hoje, as carteiras de ações em crescimento estavam fortemente voltadas para os setores farmacêutico, de tecnologia e de produtos de consumo. As carteiras do banco incluíam nomes altamente respeitados como IBM, Xerox, Kodak, Polaroid, Merck, Eli Lilly, Avon, Coca-Cola, Philip Morris, Hewlett-Packard, Motorola, Texas Instruments e PerkinElmer, as grandes empresas americanas, todas com perspectivas promissoras de crescimento. E já que nada de errado deveria ocorrer com essas empresas, não se hesitava em pagar alto por suas ações. Avancemos algumas décadas. O que podemos notar nessa lista de empresas? Algumas delas, como a Kodak e a Polaroid, viram suas atividades básicas serem dizimadas por mudanças tecnológicas imprevistas. Outras, como a IBM e a Xerox, tornaram-se presas lentas, fáceis de serem consumidas pelos novos concorrentes. A lista de melhores empresas americanas daquele banco se viu eivada pela deterioração e, até mesmo, pela falência nos 42 anos posteriores à época do meu primeiro emprego. Isso é o que posso dizer sobre a persistência no crescimento de longo prazo, bem como sobre a capacidade de prevê-lo com precisão. Comparado ao investimento em valor, o objetivo principal do investidores de crescimento é tentar encontrar grandes vencedores. Se não existissem grandes vencedores no horizonte, por que suportar a incerteza que envolve a tentativa de adivinhar o futuro? Não há dúvida,
é mais difícil prever o futuro do que o presente. Desse modo, o número de vezes que, em média, os investidores de crescimento acertam deve ser menor, mas a recompensa pode ser maior. O retorno por ter conseguido prever corretamente quais empresas criariam o melhor e mais novo fármaco, o computador mais poderoso ou os filmes com melhores bilheterias deve ser bastante considerável. Em geral, o potencial de lucro por estar certo sobre o crescimento é mais dramático, enquanto o potencial de lucro por estar certo sobre o valor é mais consistente. Minha estratégia é o investimento em valor. A meu ver, a consistência supera o drama. Já que o investimento em valor é capaz de produzir resultados favoráveis de forma consistente, será que isso significa que é de fácil realização? Não. Por uma razão, o investimento depende de uma estimativa precisa sobre o valor. Sem ela, qualquer esperança de obter êxito de forma robusta como investidor é exatamente isto, apenas uma esperança. Se falta precisão, também acabamos tendo a mesma probabilidade de pagar a mais ou a menos. Pagando a mais, precisaremos que o valor da empresa tenha uma melhora surpreendente, de um mercado forte ou de um comprador ainda menos exigente, o que costumávamos chamar de um tolo maior, que pague sua fiança. A mais. Se o investimento em valor é definido como a melhor estratégia e negocia-se tendo em vista o valor intrínseco para um título ou ativo, o próximo movimento importante é mantê-lo de forma convicta. Isso porque, no mundo dos investimentos, estar certo sobre algo não costuma ser sinônimo de estar certo agora. É difícil sempre fazer a coisa certa como investidor. E é impossível fazer sempre a coisa certa na hora certa. O máximo que um investidor de valor pode esperar é estar correto a respeito do valor de um ativo e comprar quando ele estiver disponível por um preço mais baixo. Porém, fazer isso hoje não significa que você vai começar a ganhar dinheiro amanhã. Uma visão mantida com convicção sobre o valor pode ajudar a lidar com essa desconexão. Digamos que se descubra algo que vale 80, mas se tem a oportunidade de comprá-lo por 60. As chances de comprar bem abaixo do valor real não aparecem todos os dias, por isso devem ser acolhidas de forma positiva. Warren Buffett as descreve como comprar $1 por 50 centavos. Então a compra é realizada e o investidor se sente bem por ter feito uma coisa boa. Mas não devemos esperar êxito imediato. Na verdade, muitas vezes, perceberemos que se compra uma ação em meio a uma tendência de baixa contínua. Em pouco tempo, notam-se as perdas. E como um dos maiores anúncios de investimento nos lembra, estar muito à frente do seu tempo é indistinguível de estar errado. Então, aquele ativo que vale 80 está, agora, custando 50 em vez de 60. O que deve ser feito? Aprendemos nas primeiras aulas de microeconomia que a curva de demanda de alguma coisa é descendente para a direita, à medida que o preço sobe, a quantidade demandada diminui. Em outras palavras, as pessoas querem menos bens a preços mais altos e mais bens a preços mais baixos. Faz sentido, é por isso que as lojas vendem mais quando há liquidação de mercadorias. É assim que funciona na maioria dos lugares, no mundo dos investimentos, no entanto, quase nunca é o que acontece. Nele, muitas pessoas tendem a se apaixonar ainda mais pela coisa que compraram à medida que seu preço sobe, pois se sentem validadas, e gostam menos quando o preço cai, porque começam a duvidar de sua decisão de compra. Isso torna muito difícil manter a posição e comprar mais a preços mais baixos, o que os investidores chamam de fazer preço médio, em inglês, averaging down, especialmente se o declínio acabar se tornando muito grande. Se o valor era bom a 60, será melhor a 50, e muito mais a 40 e a 30. Não é, porém, assim tão fácil. Ninguém se sente confortável com perdas, em algum momento, todos acabam imaginando, talvez eu não esteja certo. Talvez o mercado esteja. O perigo fica extremado quando começam a pensar, está muito baixo, é melhor eu sair antes que chegue a zero. Esse é o tipo de pensamento que cria níveis mínimos e faz com que as pessoas vendam neste ponto. Investidores sem conhecimento, ou preocupação, relativo a lucros, dividendos, precificação ou a conduta do negócio simplesmente não têm a determinação necessária para fazer a coisa certa no momento certo.
Quando veem todos ao seu redor comprando e ganhando dinheiro, não conseguem saber se a ação está muito cara e, portanto, resistir à compra. E com o mercado em queda livre, talvez não tenham a confiança necessária para manter sua posição ou comprar a preços muito reduzidos. Irracional exuberância, exuberância irracional, 1 de maio de 2000. Quando a opinião precisa sobre o valor não é mantida com convicção, ela só é capaz de oferecer ajuda limitada. Uma opinião incorreta sobre o valor, mantida com convicção, é muito pior. Essa afirmação, por si só, nos mostra como é difícil acertar tudo. Ofereça uma dose de soro da verdade à maioria dos investidores, e certamente também à maioria dos investidores amadores, e, em seguida, pergunte a eles qual abordagem utilizam para investir. A resposta inevitável será: busco ativos que subirão de preço. A procura pelo lucro, entretanto, deve ser baseada na tangibilidade. Do meu ponto de vista, o melhor candidato a atingi-la é o valor intrínseco que se obtém da análise fundamentalista. Estimativas precisas do valor intrínseco formam a base essencial para a realização de investimentos estáveis, não emotivos e potencialmente rentáveis. Investidores de valor obtêm seus maiores lucros quando compram um ativo subvalorizado, adicionam mais ações ao preço mais baixo, preço médio, e analisam a situação corretamente. Assim, existem dois ingredientes essenciais para se obter lucro em um mercado em baixa. Precisamos ter uma visão sobre o valor intrínseco e manter essa visão com bastante convicção. Para que não vendamos e para que compremos, mesmo que a queda de preços sugira uma escolha errada. E há um terceiro ingrediente: devemos estar certos. 4. O mais importante é a relação entre preço e valor. Não é comprando coisas boas que obtemos êxito em nossos investimentos, mas quando compramos bem as coisas. Imagine que estejamos convencidos da eficácia do investimento em valor e conseguimos estimar o valor intrínseco de uma ação ou de outro ativo, digamos, ainda, que a estimativa esteja correta. Ainda não acabamos. Para sabermos qual ação comprar, é necessário analisar o preço do ativo em relação ao seu valor. O estabelecimento de uma relação saudável entre os fundamentos, valor, e o preço é um dos principais elementos do bom investimento. O preço deve ser o ponto de partida do investidor de valor. É fato conhecido que nenhum ativo é tão bom que não possa se tornar um investimento ruim se for comprado a um preço muito alto. E há poucos ativos que sejam tão ruins que não possam ser um bom investimento quando forem comprados suficientemente baratos. Quando as pessoas dizem de forma categórica nós só compramos A ou A é uma classe de ativos superior, isso soa muito como compraríamos a qualquer preço, e, além disso, o compraríamos antes de B, C ou D. Isso só pode ser um erro. Nenhuma classe de ativos ou investimento possui, meramente por sua origem, altas taxas de retorno. Eles serão atrativos se o seu preço estiver correto. Quando ponho meu carro à venda, espero que o potencial comprador queira saber o preço antes de aceitar minha proposta. Assim, seria igualmente tolo decidir-se por um investimento sem considerar cuidadosamente se o seu preço é justo ou não. Isso é exatamente o que as pessoas fazem quando decidem que, sem qualquer avaliação disciplinada de valor, desejam possuir algo, como ocorreu com as ações de tecnologia no final da década de 1990, ou quando simplesmente decidem que não querem algo, como fizeram com os títulos especulativos na década de 1970 e início da década de 1980. Resumindo, não existe boa ou má ideia independentemente do preço. The Most Important Thing, o mais importante, 1 de julho de 2003. Uma premissa fundamental da hipótese do mercado eficiente, que faz todo o sentido, diz que, se comprarmos algo por seu valor justo, obteremos um retorno adequado, dado o risco. Mas os investidores ativos não estão nessa atividade para obter retornos ajustados aos riscos justos, eles querem retornos superiores. Se há satisfação com retornos justos, por que não investir passivamente em um fundo de índice e evitar vários problemas? Então, é muito comum comprar pelo valor intrínseco, e pagar por alguma coisa mais do que ela vale é claramente um erro.
é preciso muito trabalho ou muita sorte para transformar algo comprado a um preço muito alto em um bom investimento. Estão lembrados do investimento nas Nifty 50 que descrevi no capítulo anterior? Em suas altas, muitas empresas vigorosas alavancadas pelo modelo ostentavam quocientes preço-lucro, a relação entre o preço da ação e o lucro por ação, entre 80 e 90, para efeito comparativo, o quociente preço-lucro médio do pós-guerra para ações girava, em geral, entre 15 e 17. Nenhum dos investidores desse modelo parecia se preocupar com avaliações tão elevadas. Então, em pouco tempo, tudo mudou. No início da década de 1970, o mercado de ações arrefeceu, fatores exógenos como a crise do petróleo e o aumento da inflação ofuscaram o quadro geral, as ações das Nifty 50 entraram em colapso. Em alguns anos, os quocientes preço-lucro de 80 ou 90 caíram para 8 ou 9, os investidores das melhores empresas americanas haviam perdido 90% de seu dinheiro. Embora as pessoas tenham comprado ações de grandes empresas, pagaram o preço errado. Na Oaktree costumamos dizer que só se vende bem o que se compra bem. Não gastamos muito tempo pensando no preço a que conseguiremos vender, nem quando, nem para quem, nem por quais meios. Se comprarmos por um preço baixo, essas informações serão obtidas em algum momento, de qualquer forma. Se a estimativa do valor intrínseco estiver correta, o preço de um ativo acaba, com o tempo, convergindo para o seu valor. Quanto as empresas valem? Ao final, tudo se resume a isso. Não basta comprar uma ação de uma boa ideia, nem mesmo de um bom negócio. Precisamos comprá-la a um preço razoável, ou, se possível, a um preço de pechincha. Bubble.com, Bolha.com, 3 de janeiro de 2000. Tudo isso levanta a questão: como o preço é composto? Em que um potencial comprador deve prestar atenção para ter certeza de que a precificação está correta? No valor fundamental subjacente, é claro, mas, na maioria das vezes, o preço de um ativo será, no mínimo, afetado da mesma forma por outros dois fatores, psicológico e técnico, o que determinará primariamente as flutuações de curto prazo. A maioria dos investidores, o que compreende, sem dúvida, os amadores, conhece pouco sobre os fatores técnicos. Estes não são considerados fundamentais, ou seja, infere-se que não estão ligados ao valor, para afetar a oferta e a procura por ativos. Dois exemplos: a venda forçada que ocorre quando as crises dos mercados fazem com que investidores alavancados recebam margin calls 2 e tenham de vender a preços muito baixos, e as entradas de dinheiro para fundos mútuos que obriguem os gestores a comprar. Em ambos os casos, as pessoas são levadas a negociar ativos sem considerar o preço. Acredite em mim, não há nada melhor do que comprar de alguém que, durante uma crise, precisa vender, independentemente do preço. Muitas das melhores compras que já fizemos na Oaktree ocorreram por essa razão. Devemos, no entanto, fazer duas observações. Item: não há como fazer carreira comprando de pessoas forçadas a vender e vendendo para as que são impelidas a comprar. Essas oportunidades não estão por perto o tempo todo, apenas em raras ocasiões, nos pontos extremos de crises e bolhas. Item: uma vez que comprar de quem é obrigado a vender configura a melhor coisa do nosso mundo, ser um desses vendedores é a pior coisa. Isso significa que é essencial organizar os negócios para que seja possível manter nossa posição e não vender, mesmo nos piores momentos. Isso requer capital de longo prazo e fortes recursos psicológicos. E isso me leva ao segundo fator que exerce uma forte influência no preço, o psicológico. É impossível exagerar a importância dele. Na verdade, é tão vital que dedico vários capítulos à discussão sobre a psicologia dos investidores e sobre a forma de lidar com suas manifestações. Se, por um lado, a chave para a determinação do valor é a análise financeira qualificada, por outro, a utilizada para entender o quociente preço-valor e suas perspectivas, insere-se, em grande parte, na percepção do funcionamento da mente de outros investidores. Estes podem, por razões psicológicas, fazer com que o preço de um ativo se estabeleça em qualquer nível no curto prazo, independentemente dos seus fundamentos. A disciplina mais importante não é a contabilidade nem a economia, é a psicologia.
É importante saber quem gosta e quem não gosta do investimento neste exato momento. As mudanças futuras de preços serão determinadas de acordo com a apreciação dos ativos por mais ou menos pessoas no futuro. Investir assemelha-se a um concurso de popularidade em que a ação mais perigosa é comprar algo no auge de sua popularidade. Nesse ponto, todos os fatos e opiniões favoráveis já estão contabilizados no preço, e não aparecem novos investidores desejando comprá-los. A ação mais segura e potencialmente lucrativa seria comprar quando o ativo não é desejado por ninguém. Com o tempo, sua popularidade, portanto, seu preço só podem seguir um sentido, para cima. Random Thoughts on the Identification of Investment Opportunities, pensamentos aleatórios sobre a identificação das oportunidades de investimento, 24 de janeiro de 1994. Claramente, essa é mais uma área, a, de importância crítica e, b, extremamente difícil de ser dominada. Em primeiro lugar, a psicologia é fugidia. E, em segundo, os fatores psicológicos que afetam a mente de outros investidores e influenciam suas ações nos afetarão também. Como mostraremos em capítulos posteriores, essas forças tendem a levar as pessoas a agir de modo oposto ao de um investidor competente. Então, para que possamos nos proteger, devemos investir tempo e energia para entender a psicologia do mercado. É essencial aprender que a avaliação fundamentalista será apenas uma das variáveis que determinarão o preço de um ativo no dia de sua compra. Também precisamos manter os fatores técnicos e psicológicos ao nosso lado. Em oposição ao investimento em valor consciente, temos a busca indiscriminada de bolhas, nas quais o quociente preço-valor é totalmente ignorado. Todas as bolhas começam com alguma pitada de verdade. Item tulipas são lindas e raras. Na Holanda do século XVII, item a internet vai mudar o mundo. Item o investimento em imóveis é capaz de acompanhar a inflação. Além disso, sempre poderemos viver em uma casa. Alguns investidores inteligentes descobrem, ou talvez até mesmo preveem, essas verdades, investem no ativo e começam a lucrar. Em seguida, outros entendem a ideia, ou apenas percebem que as pessoas estão ganhando dinheiro, e também compram, elevando o preço do ativo. No entanto, à medida que o preço sobe, eles se sentem cada vez mais encorajados pela possibilidade de ganhar dinheiro fácil e avaliam cada vez menos a adequação do preço. É uma interpretação extrema do fenômeno que descrevi anteriormente. As pessoas deveriam apreciar menos um ativo quando seu preço sobe. Na seara dos investimentos, entretanto, elas costumam gostar mais desse tipo de ativo. Entre 2004 e 2006, por exemplo, diziam-se coisas boas sobre os investimentos em imóveis, o desejo de participar do sonho americano da casa própria, a capacidade de se beneficiar da inflação, o fato de que os empréstimos hipotecários eram baratos e os pagamentos seriam dedutíveis, e, por fim, o conhecimento popular de que os preços das casas só aumentam. Sabemos o que aconteceu com aquela pequena pérola de sabedoria. O que dizer sobre a ideia infame de que não há como perder com esse investimento? Na bolha tecnológica, os compradores não se preocupavam com os preços altos de uma ação, pois tinham certeza de que alguém sempre estaria disposto a pagar mais por ela. Infelizmente, a teoria de que sempre haverá alguém mais tolo funciona até o momento em que deixa de funcionar. A avaliação passa, em algum momento, a fazer parte do jogo, e aqueles que estiverem carregando muitas ações sem valor terão de enfrentar as consequências. Os pontos positivos das ações podem ser genuínos, e ainda assim, produzir perdas se o preço pago por elas for muito alto. Esses pontos positivos, e os enormes lucros que aparentemente todos os outros vêm obtendo, podem eventualmente fazer com que os resistentes à participação no negócio se rendam e comprem. Uma ação, um grupo ou mercado atinge o topo quando o último investidor reticente se torna um comprador. O momento em que isso ocorre não costuma estar relacionado com a evolução dos fundamentos. Os preços estão muito altos está longe de ser sinônimo de o próximo movimento será de queda. Pode haver sobrepreço e a manutenção dele por muito tempo, ou os ativos podem encarecer ainda mais. Em algum momento, porém, a avaliação acaba prevalecendo. Bubble.com, bolha.com, 3 de janeiro de 2000. O problema é que, nas bolhas, atraente se torna atraente a qualquer preço.
As pessoas costumam dizer, não é barato, mas acho que vai continuar subindo por causa do excesso de liquidez, ou por qualquer outra série de razões. Em outras palavras, é dito, está caro, mas acho que vai ficar mais caro. Comprar ou manter a posição com base nesse raciocínio é extremamente arriscado, no entanto, é assim que as bolhas funcionam. No momento em que se formam, a paixão pelo momento do mercado supera qualquer noção de valor e preço justo ou adequado, e a ganância, além da dificuldade de nada fazer enquanto os outros ganham dinheiro aparentemente fácil, neutraliza qualquer prudência que, em outra situação, seria predominante. Resumindo, acredito que a estratégia de investimento mais confiável é aquela que se baseia em algum valor genuíno. Em contraste, contar com os outros para obter lucro, independentemente do valor, contando com uma bolha, é provavelmente a estratégia menos acertada. Considere alguns caminhos possíveis para obter lucros de um investimento. Item beneficiar-se do aumento no valor intrínseco do ativo. O problema é que aumentos de valor são difíceis de prever com precisão. Além disso, convencionalmente, os ativos já incluem em seus preços os possíveis acréscimos, o que significa que, a menos que tenhamos uma visão diferente e melhor que a do consenso, é provável que já estejamos pagando pelos possíveis aumentos. Em certas áreas de investimento, mais notadamente em private equity 3 e imóveis, os investidores de controle podem se esforçar para criar aumentos no valor por meio da gestão ativa do ativo. Isso vale a pena, mas é demorado e incerto, requer profissionais muito especializados. Além disso, pode ser difícil melhorar, por exemplo, uma empresa que já é boa. Item aplicar a alavancagem financeira. O problema aqui é que essa modalidade, comprar com dinheiro emprestado, não torna um investimento melhor nem aumenta a sua probabilidade de lucros. Ela simplesmente potencializa possíveis lucros ou prejuízos. E, ainda, introduz o risco de perda sempre que a carteira não conseguir satisfazer um teste de valor contratual e os credores puderem exigir seu dinheiro de volta em um momento em que os preços e a liquidez estão deprimidos. Ao longo dos anos, a alavancagem tem sido associada a altos retornos, bem como a perdas e crises espetaculares. Item vender o ativo por mais do que vale. Todos esperam que surja um comprador disposto a pagar mais pelo que temos a vender. É óbvio, entretanto, que não podemos contar com a chegada desse trouxa. Ao contrário de ter um ativo subestimado que atinja seu valor justo, esperar que um ativo com preço justo ou sobreprecificado fique mais valorizado requer uma irracionalidade por parte dos compradores em que não se pode confiar. Item comprar algo por menos do que vale. Tenho convicção de que é disso que se trata, a maneira mais confiável de ganhar dinheiro. Comprar algo com desconto em relação ao seu valor intrínseco e aguardar que o preço do ativo se mova em direção ao seu valor não requer boa sorte, mas, sim, que os participantes do mercado acordem para a realidade. Quando o mercado está funcionando corretamente, o valor exerce uma atração magnética sobre o preço. De todos os caminhos possíveis para se obter lucro nos investimentos, comprar barato é claramente o mais confiável. No entanto, isso não é sinônimo de garantia. Podemos estar errados sobre o valor atual. Ou podem acontecer eventos que reduzam esse valor. Ou a deterioração das atitudes ou dos mercados pode fazer com que ativos sejam vendidos abaixo de seu valor. Ou a convergência entre preço e valor intrínseco pode levar mais tempo do que dispomos. Segundo John Maynard Keynes, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que o investidor é capaz de se manter solvente. Tentar comprar abaixo do valor não é infalível, mas é a melhor chance que temos. 5.